Vamos abrir a nossa Bíblia, acho que você até já abriu aí, né? Atos, capítulo de número 20 e versículo de número 24. Esse é o texto aqui que nós vamos estar nos debruçando um pouquinho sobre ele hoje e vamos extrair aqui lições preciosas. Então diz a palavra o seguinte, aqui é o apóstolo Paulo falando inspirado pelo Espírito de Deus e diz assim, ó, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu gostaria de ler novamente com você o versículo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. O apóstolo Paulo aqui, ele fala então, como eu dizia há pouco, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala a respeito daquilo que eu quero chamar hoje de nós vivermos por algo eterno, vivermos por algo maior do que nós mesmos, maior do que a nossa própria vida. É justamente isso que todo cristão ele precisa. Nós não podemos viver uma vida e achar que isso é o cristianismo, viver uma vida só focado em nós mesmos, só focado nas nossas realizações, só focado nos nossos prazeres, nos nossos anseios. Isso não é o evangelho. Verdade é que a Bíblia, ela diz para nós que Deus, ele quer que a gente venha aproveitar a vida, que a gente venha gozar a vida. Deus, ele quer que a gente tenha uma vida abençoada. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer para nós, para desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Vai dizer para gozarmos a vida com a mulher que amamos, ou com a mulher da nossa mocidade, como diz outras traduções. Então, Deus, ele quer que a gente venha aproveitar a vida, Deus, ele quer que a gente venha desfrutar de coisas boas nessa vida. Mas o que nós precisamos entender é que esse não pode ser o nosso alvo. Esse não pode ser uma busca desenfreada pelas realizações pessoais ou pelas realizações simplesmente aqui dessa terra, aqui desse mundo. Nós precisamos, como a Bíblia diz, pensar nas coisas que são do alto e buscar as coisas que são do alto. Mas se nós observarmos, a maioria das pessoas e a maioria dos cristãos tem buscado simplesmente aquilo que é terreno, simplesmente aquilo que é material. A pessoa, eu sempre falo, né, a respeito do hedonismo. O hedonismo, então, tem outras, várias vertentes, né? Os gregos modificaram um pouquinho o pensamento hedonista e tal, mas seria uma busca que o sentido da vida é uma realização pessoal, que o sentido da vida é a gente ter prazer, né? E a gente vê que muitos cristãos vão vivendo, achando que estão vivendo o cristianismo, mas na verdade não conseguem perceber como estão sendo influenciados por esse tipo de pensamento. Eu sempre falo que é muito comum, às vezes a gente vai atender alguém, vai confrontar até mesmo o pecado de alguém, e às vezes alguém vira para você e diz assim, ué pastor, mas Deus não quer que eu seja feliz? Né? Deus quer que você seja feliz, mas isso não tem nada a ver com o pecado. Amém, igreja? Deus quer que a gente seja feliz? Sim, mas esse não é o foco. Esse não é o alvo. Esse não é o sentido da vida. A nossa felicidade, meu irmão, não é algo que a gente tenha que buscar acima de tudo. Não, a gente tem que viver para agradar a Deus, a gente tem que viver para cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, a minha vida não é mais preciosa do que o propósito de Deus, do que o chamado de Deus, do que o reino dos céus. Amém, igreja? Ele está dizendo,
isso é muito mais importante do que a minha vida. Não vamos nos enganar, né? As pessoas geralmente vêm para a igreja porque elas estão buscando algo, né? Alguns vieram para a igreja porque o casamento não estava bem, a pessoa viu que o casamento ia acabar, e agora, os crentes falaram aí que Deus restaura o casamento. Vou lá buscar pelo meu casamento. Não é assim? Né? Outro diz, não, a minha vida está uma miséria terrível, e os crentes falaram que Deus prospera, não, vou lá para a igreja então, para buscar prosperidade. Outros, né, até no sentido assim, não, minha vida tá tão desgraçado, o negócio está tão brabo, não preciso mudar de vida, eu tenho que ir para a igreja. Mas você vê, de qualquer forma, a pessoa ela vem por uma busca interesseira e por uma busca natural, e até aí nada errado disso. Mas, gente, nós chegamos na igreja, nós ouvimos o evangelho, nós se convertemos, então, a Cristo, e em algum momento isso precisa mudar. Em algum momento nós precisamos alcançar uma maturidade como essa aqui, para eu olhar as coisas dessa vida e as coisas dessa vida começarem a perder o seu valor, porque eu vejo que as coisas eternas, que o reino de Deus é muito maior e muito mais precioso do que as coisas desse mundo, dessa terra. Amém? E dessa forma eu passar a viver por algo maior do que eu mesmo, maior do que os meus prazeres, do que as minhas realizações. Nós, em algum momento, precisamos alcançar essa maturidade. Amém? Porque se nós não alcançarmos essa maturidade, meu irmão, nós vamos passar uma vida simplesmente focado nas coisas aqui. E esse não é o propósito do evangelho. O Jesus, ele veio, daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, e Jesus disse para a gente fazer isso em memória dele. E nós vamos estar lembrando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é verdade, a Bíblia diz que ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Né? Tem todo um reflexo, um aspecto aqui. Mas, meu irmão, o principal propósito de Deus ter enviado Jesus é para a nossa salvação, é para a vida eterna. Amém? E nós jamais podemos perder isso então de vista. O apóstolo Paulo, mesmo que escreveu aqui em Atos 20, que a gente acabou de ler, em Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte, outro texto bem conhecido aqui, né? Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7. Acharam aí? Então diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, a partir do momento que eu começo a conhecer a Cristo, a sublimidade de Cristo, é algo tão precioso que as outras coisas vão perdendo valor, que as outras coisas vão perdendo sentido. E é isso que ele está falando, aquilo que para mim tinha um alto valor, simplesmente aquilo perdeu o seu valor. E perceba, se a gente ler os versículos anteriores, e você pode fazer isso depois em casa, você vai ver que Paulo não está falando necessariamente de coisas que a gente classificaria como coisas pecaminosas. Porque às vezes a gente fala algo até parecido, não, eu vivia no mundo, no pecado, aprontava isso e aquilo, não, mas quando eu conheci Jesus, eu abri mão dessas coisas, né, porque agora eu me converti. Só que essas coisas que ele está falando não é necessariamente pecado. Como eu disse, você leu os versículos anteriores, ele vai falar de um orgulho que ele tinha por ser um fariseu, por ser, como ele vai dizer, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, fariseu, zeloso da lei, por causa do zelo, perseguidor da igreja, amém? E ele vai dizer aquilo que para mim era o máximo, aquilo que para mim era o alvo da minha vida. Aí eu vou pegar um ganchinho da mensagem do domingo passado, aquele que era o meu maior sonho.
né? Aquilo que era o alvo da minha vida. A partir do momento que eu conheço a Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo isso começou a perder o sentido. Tudo isso começou, então, a perder ali o seu valor. Por quê? Para que eu possa, como ele vai dizer, ganhar a Cristo. E é isso, é essa maturidade que nós precisamos alcançar. Vamos continuar ali, ó. Aí diz mais: por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. A corrigida vai dizer como esterco, né? Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, Paulo está falando aqui, né, que as coisas terrenas perderam o valor, perderam o sentido, em prol de uma busca por aquilo que era maior do que ele. Maior do que o seu prazer, maior do que os seus alvos, maior do que as suas realizações. Você está entendendo? Por aquilo que era eterno. E isso é o que nós precisamos, porque isso é o Evangelho. Um Evangelho que se resume só às coisas desse mundo, só às coisas dessa terra, meu irmão, não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele foca nas coisas celestiais. O Evangelho de Cristo, ele foca naquilo que é eterno. É só você olhar o ensinamento de Cristo. É só você olhar as parábolas de Cristo. A grande maioria das parábolas de Cristo começa assim: porque o reino dos céus é semelhante a... E aí vem a parábola. Amém? O foco do ensinamento do Senhor Jesus era o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus nos ensinava, como a Bíblia manda, a pensar e a buscar as coisas que são do alto. Um texto que eu sempre cito, e hoje eu gostaria até de ler com vocês, está aqui perto, você está em Filipenses, se você voltar um pouquinho, você encontra aí 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 19. Encontraram aí? Diz assim a Bíblia, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A corrigida vai dizer: somos os mais miseráveis dos homens. Tem uma outra tradução que vai dizer: somos os mais dignos de lástima de todos os homens. Eu particularmente gosto do termo da corrigida: somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo, ela só se baseia, ela está apenas nas coisas desse mundo, mas eu não consigo crer numa vida após a morte, mas eu não consigo crer na ressurreição dos mortos, e a Bíblia vai dizer para nós que isso é fundamento da doutrina de Cristo. Lembra que eu fiz um estudo aqui sobre os fundamentos da doutrina de Cristo? Não faz nem tanto tempo assim. E os fundamentos da doutrina de Cristo, um deles é a ressurreição dos mortos, e outro dele é do juízo eterno. Isso é, como a Bíblia classifica, não eu, fundamento da doutrina de Cristo. É o beabá, é as coisas mais básicas da doutrina de Cristo. É eu crer na ressurreição dos mortos, eu crer que há uma vida após a morte, que há uma vida, e segundo o cristianismo, uma vida que é eterna. Amém?
Agora, meu irmão, às vezes a gente a gente se diz cristão, mas parece que não consegue crer numa vida após a morte. Esses tempos atrás, a minha esposa foi visitar um museu famoso aqui em Curitiba, né, da cultura egípcia. Fica ali, se eu não estou enganado, no Bacaxiri. E aí ela voltou de lá comentando, né? E ela falava, né, e ela tocou num ponto que eu achei interessante. Ela falou assim: olha, eu fiquei admirada assim, como eles acreditavam na vida após a morte. Você já parou para pensar como os egípcios acreditavam muito mais do que muitos cristãos até na vida após a morte? Meu irmão, os faraós juntavam verdadeiras fortunas, riquezas inestimáveis. Construíam tumbas gigantescas, pirâmides enormes. Meu irmão, é claro que aquilo ali não era construído da noite para o dia. É claro que levava muito tempo aquilo ser construído. Então você imagine que aquele faraó, penso eu, que logo que ele assumia o seu posto, ele já mandava que fosse construído um monumento gigantesco, para na hora que ele morresse, fosse colocado ali, porque ele acreditava que ia chegar um momento que ele ia morrer, claro, mas que haveria uma vida após aquilo. E havia todo um ritual, toda uma preparação para a vida após aquele momento. Claro que na crença deles, eles não criam ali numa vida eterna e tal, mas eles criam que existia algo após a morte. Agora, você já parou para pensar que eles acreditam muito mais que a maioria dos cristãos? Porque eles acreditavam na vida após a morte, faziam algo para que após a sua morte, a sua vida fosse um pouquinho mais confortável na pós-vida. E tem muito cristão que não está nem um pouco preocupado com isso. Mas não é verdade? Não está nem um pouco preocupado, então, com essas coisas. E aí a gente diz, não, mas eu creio no Evangelho. Mas se nós cremos no Evangelho apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E para mim, esse versículo quer dizer, meu irmão, que as coisas desse mundo, desta terra, por melhor que elas sejam, elas são miséria comparada com as coisas celestiais. De uma tal maneira que se eu não estou focado naquilo que é eterno, se eu não estou focado nas coisas celestiais, estou só focado aqui nas coisas terrenas, a Bíblia está dizendo, você é um miserável. Você está focado naquilo que é tão pequeno, naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, e você está abrindo mão daquilo que é eterno. Amém, igreja? E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, com essa avareza que muitas vezes entra em nós, esses conceitos mundanos, e que às vezes vão nos afastando do plano, do propósito de Deus. Repito mais uma vez, Deus quer a nossa felicidade, mas desde que isso, meu irmão, não atrapalhe o verdadeiro sentido da vida, que é buscar Deus, que é nos prepararmos para uma vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido da vida para o cristão. A Bíblia vai dizer, e aí novamente eu gostaria que você acompanhasse comigo, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 13. Isso aqui é muito interessante. Jesus, ele está pregando a palavra, e aí daqui a pouco alguém o interrompe para fazer um pedido para Jesus. E o interessante é que aquilo que ele vai falar ali, meu irmão, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Sabe, se Jesus estivesse ainda falando a respeito dessas coisas, o cara já estaria errado em interromper. Mas de qualquer forma, se Jesus ainda estivesse ensinando a respeito dessas coisas, e ele interrompesse para falar algo relacionado, ainda não seria tão ruim. Mas ele fala algo que não tem nada a ver, quer ver? Lucas capítulo 12, versículo 3, assim, neste ponto, né, neste momento da mensagem, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança.
Aí eu fico imaginando, o cara tá lá bronqueado com o irmão. Os pais morreram, há uma herança a ser dividida, né? Então, o quinhão que ele recebeu e ele acreditava que deveria ser maior, não sei quem está certo na história, verdade não? Também não nos interessa, mas eu fico imaginando que esse aqui está lá assistindo o culto assim, e daqui a pouco ele olha de rabo de olho e diz, olá, meu irmão está no culto. Né? Meu irmão está aqui, já sei, né? Eu já falei para ele repartir comigo, ele não quer e tal. Então eu vou pedir para Jesus, porque se Jesus mandar ele repartir, então ele vai fazer. Meu irmão, é completamente fora de contexto. O camarada vai interromper Jesus, vai dizer, Jesus, quem está aqui, Jesus? Manda o meu irmão repartir comigo a herança. E aí Jesus vai responder o seguinte, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Se você está insatisfeito, você está se achando injustiçado, faça o quê? Busca teus direitos, não é isso que Jesus está falando? Vai procurar um juiz, para que o juiz possa lá fazer justiça, possa repartir. Eu não fui nomeado juiz, essa não é minha função, não é para isso que eu estou aqui. E aí Jesus aproveita a oportunidade para trazer um ensinamento em cima disso. E Jesus vai dizer, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Meu irmão, preste atenção o que Jesus está falando aqui. Primeiro, Jesus vai dizer, tomem cuidado com todo tipo de avareza. Você quer tudo para si, não quer repartir nada com ninguém. Pessoa quer, tem que ter. E Jesus vai dizer, né, se ele diz, tenha cuidado com todo tipo de avareza, é porque ela se manifesta de várias formas. Sim ou não? De várias maneiras. E Jesus vai dizer, tome cuidado com todo tipo de avareza. E depois ele vai ensinar ainda para nós. E é muito interessante que Jesus, ele, antes de dizer o que alguma coisa era, ele primeiro dizia o que aquilo não era. Me parece que Jesus primeiro removia o entendimento errado que as pessoas tinham a respeito de algo, para só então estabelecer ali ou construir o entendimento correto em cima daquilo. Porque se a gente tenta construir algo em cima de uma base errada, vai dar ruim. Amém? Então Jesus primeiro vem para remover o entendimento errado. Então ele vai dizer do que a vida do homem não consiste, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Não é isso que consiste a vida do homem. Mas vamos falar a verdade. Para esse mundo, no que consiste a vida do homem? A abundância dos bens que ela tem, sim ou não? Né? A pessoa, ela é valorizada por aquilo que ela tem. O valor dela é medido por aquilo que ela possui. Não é assim? Meu irmão, você entra em qualquer loja dessa, você está lá em casa fazendo uma faxina, fazendo até uma reforma em casa, está lá de Havaianas, aquele bermudão assim já cheio de tinta, aquela camiseta, sabe aquela que você costuma dormir já furada? Sabe ou não? Você tem uma dessa também, não tem? Né? E aí você nem penteou o cabelo naquele dia, está lá, como eu disse, está um dia de folga, você está lá mexendo na tua casa, e rapaz, esqueci de comprar tal coisa, deixa eu ir lá, e você sai daquele jeito mesmo, entra numa loja dessas aí, qual que vai ser o tratamento que você recebe? Você concorda que é um tipo de tratamento, né? Mas aí no outro dia você... vamos supor, seja até domingo, você vem para a igreja, põe a domingueira, sabe a domingueira? Né? Põe lá a domingueira e
tal, cabelinho penteadinho, cheiroso, você tomou um banho, passou até um perfuminho, tá assim, ó, bonitão, assim, igual o pastor, amém? Né? Aí você diz, rapaz, deixa eu aproveitar, esqueci de ir ali na loja. Aí você entra ali, qual tipo de tratamento você recebe? Outro tratamento, não é verdade? De uma outra forma, as pessoas olham para você de uma outra forma, né? Então, para o mundo, as pessoas valem o que elas têm, mas a palavra de Deus vai mostrar para nós justamente ao contrário, que o ser é mais importante do que o ter, ainda que para o mundo o ter seja mais importante do que o ser. Mas Jesus vai remover essa mentalidade errada. Ele está dizendo, olha, se vocês são os meus discípulos, vocês têm que viver não de acordo com os padrões do mundo, mas de acordo com os meus ensinamentos, não é isso? Quer ser um cristão? Então, a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Mas quantas vezes, meu irmão, influenciados por esse pensamento mundano, nós também queremos, eu tenho que ter, porque assim eu vou ser respeitado, porque assim eu vou ser valorizado, e às vezes a pessoa coloca o ter acima do ser. E nós precisamos tomar um cuidado, porque Jesus vai dizer para nós que isso é uma grande armadilha. E aí Jesus aproveita a oportunidade, aproveita esse ensinamento que ele está dando para contar uma parábola para nós. E ele vai dizer assim, 16, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu em abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Amém, igreja? Olha só, Jesus vai contar essa parábola de um homem que já era rico, mas que as suas terras produziram com abundância. Ele diz, e agora, rapaz, o que eu faço com tudo isso? E ele vai dizer, já sei, vou derrubar os meus celeiros, construir maiores, armazenar todos os meus bens, dizer para minha alma, sombra e água fresca, não é isso? Descansa, come, beba, folga, né? Porque aquilo que tem guardado é ali para muitos dias. E Deus vai chamar o homem do quê? De louco. Porque hoje pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Meu irmão, eu penso que Jesus nos ensina para a gente sempre nos questionar que aquilo que a gente tem guardado, armazenado, é para quem? É para quê? Amém? Para quem? Para que nós temos guardado aquilo que temos guardado? Eu penso que Jesus não é contra a gente armazenar, a gente poupar, a gente investir ou qualquer coisa parecida. Até porque a gente encontra muitas outras passagens bíblicas nos ensinando a respeito de todas essas coisas. Amém? Mas o que Jesus está dizendo aqui é sobre alguém avarento, é sobre alguém que só pensa em si, que não pensa em mais ninguém, está dizendo, eu guardei isso, eu tenho isso, então isso só vai ser usado para mim, para o meu prazer. E aí Jesus vai dizer, você não faz ideia que hoje te pedirão a tua alma. E aí, tudo isso que você tem guardado? Para quê? Para que você usou isso? Para quem que você guardou tudo isso? Amém? Aí Jesus conclui dizendo o seguinte, versículo 21, que aí joga ainda muito mais luz ao assunto. Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com
Deus. O problema é a gente juntar tesouros para si. Não, esse não é o maior dos problemas. O problema é quando a gente está juntando por causa da avareza e só pensa em nós, não estende a mão para ninguém, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Você está entendendo? Esse é um dos problemas. E o principal é porque a pessoa está sendo rico aqui, mas pobre para com Deus. Se a gente conseguir ser rico aqui e rico lá, beleza, né? É o melhor dos cenários. Mas se a gente precisar abrir mão de coisas aqui, renunciar coisas aqui para ganhar lá, meu irmão, é isso que nós precisamos fazer, mas sem pensar duas vezes. Amém, igreja? Sem pensar duas vezes. Olha só, né? Muitas pessoas, e até os brasileiros têm sido, nos últimos anos, um pouquinho mais despertado para essas coisas, né? A gente não tinha muito essa cultura, mas ainda bem que algumas coisas têm mudado, mas no sentido de poupar, no sentido de economizar, né? No sentido de investir, justamente pensando no amanhã, justamente pensando, né, no final ali da sua vida, naquele período que a gente não vai ter tanta força, tanta disposição para o trabalho como a gente tem agora, não é verdade? E que a gente vai talvez precisar mais do que até a gente precisa agora. E aí, dentro dessa mentalidade, eu sou um dos adeptos desse entendimento, até porque assim eu não tenho muita esperança de me aposentar, né? Então, então eu preciso pensar, né, me aposentar no sentido da previdência social aí, né? Eu preciso pensar justamente na minha velhice, de tal forma que eu tenho meus investimentos pensando justamente nessa questão. Agora, olha só, assim como muitos, né? Mas muita gente faz isso, e repito, na minha concepção é o certo a ser feito. Eu vou renunciar a algo agora, eu vou abrir mão de algo agora, que eu poderia fazer agora, para todo mês juntar um pouquinho, pensando lá na frente, não é isso? Para que lá nos meus últimos anos de vida, talvez meus últimos 20 anos de vida, talvez meus últimos 30 anos de vida, se tudo der certo, né, eu possa lá desfrutar de uma vida um pouquinho melhor. Agora, meu irmão, você perceba que isso faz sentido para a maioria das pessoas. Muitas pessoas fazem um esforço grande nesse sentido, para fazer isso. Mas é interessante como muita gente que, pensando na sua velhice, tem renunciado, está abrindo mão de coisas agora, pensando lá na frente, às vezes não consegue pensar dessa mesma maneira no que diz respeito à eternidade. Agora, se eu consigo hoje renunciar a algumas coisas, pensando nos últimos anos da minha vida, você está entendendo? Eu não deveria pensar muito mais na vida eterna? Afinal de contas, é eterno? Eu estou abrindo mão e renunciando hoje na esperança de que eu ainda venha desfrutar, mas pode ser que eu não desfrute. Sim ou não? Pode ser que eu não desfrute. Mas na esperança que eu venha desfrutar, e se eu não desfrutar, a minha família vai desfrutar, né? A Bíblia diz que o homem justo, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos, então alguém vai desfrutar, mas pensando na minha vida, né? E como é que eu não consigo pensar isso na eternidade? Que não é passageiro. Que se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que vai haver uma vida após a morte, e que essa vida será eterna. Seja a perdição eterna, ou seja a salvação eterna, de qualquer forma ela é eterna. E às vezes essa pessoa que está disposta financeiramente a renunciar algo agora, para desfrutar um pouquinho ali na frente, às vezes ela não faz a mesma coisa no que diz respeito às coisas de Deus. E Jesus está denunciando que o problema aqui é que a mesma coisa, da mesma forma, aos olhos de Deus,
é aquela pessoa que está juntando tesouros aqui, mas não é rico para com Deus. Eu já contei essa história 257 vezes, mas vai lá, mais uma vez. Eu tenho uma lembrança da minha infância, um dia que nós estávamos voltando de um culto e eu fiz uma pergunta para minha mãe. A minha mãe era professora da escola bíblica dominical. Esses dias eu até brinquei, eu frequentei a escola bíblica dominical, isso é coisa de crente raiz, né? Mas eu frequentei, e a minha mãe, então, ela era professora, né? Então, aos sábados, assim, geralmente sábado, finalzinho da tarde, eu lembro dela, ela geralmente fazia isso em cima da cama dela, ela estendia ali, abria a Bíblia, abria ali aquelas apostilas, né? Que vinham a respeito da lição que seria ministrada para as crianças. Então ela abria, colocava tudo ali, né, separava ali os bonequinhos, o que ela ia fazer e tal com as crianças para contar a historinha bíblica e assim por diante, preparando ali a aula que ela iria ministrar. Chegava domingo de manhã, todo mundo querendo dormir até mais tarde, ela acordava, fazia todo mundo pular cedo da cama, vamos que a gente está atrasado, eu tenho que dar aula, tenho que chegar mais cedo, e aquela coisa toda, e todo mundo ia meio se arrastando com sono para a igreja, né? A gente morava bastante longe da igreja, né? A gente até morava numa cidade, ia para a igreja em outra cidade, então era quase uma viagem, assim, para ir para a igreja, e aí a gente ia para lá e tal, passava a manhã toda na igreja e quando voltava para casa, então já voltava varado de fome, né? Como diz. E eu lembro de uma dessas ocasiões, a gente voltando para casa, e eu acho que provavelmente eu pensando em todo esse esforço dela, em todas essas coisas, né? E ela já fazia isso, já quando eu era criança, ela já fazia isso há anos. Então um dia eu voltando, eu perguntei assim: ô mãe, quanto que a senhora ganha para dar aula aí para as crianças, né? E aí ela vai dizer assim, ela não falava muito, né? Mas ela, quando falava assim, geralmente soltava umas pérolas, né? E ela disse assim, eu ganho muito dinheiro. Opa, o assunto me interessou, né? A gente vivia uma miséria terrível, geralmente quando pedia alguma coisa, a resposta era o quê? Não tem dinheiro. Né? Agora eu estou sabendo que ela ganha, né? Já me animou. E eu falei assim, mãe? Mas quanto que você ganha? Ela falou assim, não, é muito dinheiro. Aí me interessou ainda mais. Mas quanto que ela disse? Não, é muito dinheiro. E eu insisti, mas quanto? E engraçado assim, que eu era pequeno, então eu acredito que se ela falasse um valor, eu não conseguiria nem quantificar quanto que era aquilo, sabe? Mensurar o que era aquilo, mas de qualquer forma eu queria saber, mas quanto que é? Mas quanto que ela, não, é muito dinheiro, ela ficou insistindo e tal, e eu insistindo também, chegou um momento que ela falou assim, não, é tanto dinheiro, mas é tanto dinheiro que não sei nem dizer para você quanto que é, mas isso está tudo guardado lá no céu para mim, no dia que eu for para o céu, eu vou receber tudo isso, todo o meu salário lá, está tudo guardado para mim. E quando ela falou isso, né, eu com aquela cabeça de criança, cabeça infantil, eu respondi para ela, que adianta? E o triste da história, meu irmão, é que a maioria dos cristãos está assim hoje. Amém? Quando você fala de um tesouro nos céus, quando você fala de um galardão, a pessoa às vezes está desse jeito. Que adianta? Está lá no céu. Porque na minha cabeça de criança era mais ou menos assim, não, mas né, eu conhecia, claro, era uma criança, mas conhecia um pouco da palavra. Sabia que a gente só iria para o céu quando morresse. E na minha cabeça de criança eu pensava assim, mas falta tanto tempo ainda para chegar no céu. Falta tanto tempo ainda para desfrutar. Diz, então não adianta, eu quero agora, eu quero para hoje.
Se for para eu desfrutar só lá na frente, para mim não faz sentido, eu não quero. E aí eu disse, espera, o que adianta? Porque na minha cabeça parecia que faltava tanto tempo. Pois é, mas para ela o céu chegou. Amém? Porque a minha mãe já faleceu. Eu sei, há uma corrente que acredita que que os mortos já estão desfrutando, outros que acreditam que só depois da ressurreição, só depois do julgamento e tal. E aí é uma questão até mais doutrinária do que qualquer outra coisa, mais teológica, né, do que qualquer outra coisa. A grande verdade é que seja assim que a morte venha, ou quando o julgamento chegar, de qualquer forma, tudo está lá reservado para nós. Amém, igreja? Meu irmão, e para minha mãe chegou esse dia da colheita. Você está entendendo? Mas quantas vezes a gente está assim, porque a gente com aquela cabeça de criança parece que vai levar tanto tempo, que a gente sempre acha que tem mais tempo do que a gente realmente tem. A gente sempre acha que a vida vai demorar muito mais, né? Porque quando a gente é criança, a gente olha e parece tanto tempo, mas a partir do momento que você vai, não vou falar envelhecendo, vou dizer assim, vai ficando mais maduro, você vai olhando para trás e você vai vendo como o tempo passou rápido. Que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, que a nossa vida é como um vapor. É algo muito rápido, é algo muito passageiro. Amém, igreja? E que a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, entender essas verdades. E conseguir enxergar justamente isso, sabe? Essa visão que a minha mãe tinha, que os crentes precisam ter. Não, há uma vida após a morte, há uma recompensa lá. Agora, vamos ser sinceros, eu fiz essa pergunta de manhã, muita gente se entregou, tá? Então eu vou fazer a pergunta, mas não responda para mim, responda só para você aí. Você já imaginou? Eu estou viajando, eu sei disso, tá? Mas vamos lá, viaja comigo um pouquinho. Você já imaginou se Deus chegasse para você e fizesse a seguinte proposta? Ó, você tem aqui na sua conta celestial, sabe a conta celestial? Você tem aqui na sua conta celestial tanto, X. E aí você tem duas opções: deixar esse dinheiro aqui parado, para que quando você morrer, ou quando Jesus voltar, quando você for ao céu, você então sacar tudo isso, você desfrutar tudo isso, ou se você preferir, se você quiser, eu posso depositar tudo isso que você tem aqui na tua conta e agora. E aí você pode desfrutar de tudo isso aqui, você pode desfrutar, pode depositar e ainda faça um Pix agora. Cai agora aí na tua conta. Meu irmão, seja sincero, o que você faria? Olha, eu tenho certeza que boa parte dos cristãos dizem, mas cai na hora, Deus? Cai hoje ainda? Domingo? E Deus diz, não é Pix, cai na hora. Ah, Senhor! Né? Ah, então agora, meu Deus, pode... Você está entendendo? Verdade, não é? Eu sei que eu estou falando essas coisas e eu sei que é viagem, eu sei que não é assim que acontece, mas só para você, só para eu chamar a atenção, que se houvesse essa possibilidade, eu acredito que a maioria dos cristãos ia querer sacar tudo aqui agora. Não entendendo o que é eternidade. Não entendendo que nós precisamos viver por aquilo que é eterno. Amém, igreja? Porque as coisas desse mundo, elas são passageiras, elas são efêmeras. Tudo passa. Alguém já disse que dessa vida a gente não leva nada. Não é uma frase conhecidíssima? Não, dessa vida a gente não leva nada. Mas eu vou mostrar aqui na Bíblia, já citei em outras ocasiões, mas eu vou mostrar aqui na Bíblia que tem uma coisa que a gente leva dessa vida, sim. Amém? Tem algo que a gente leva com a gente. E eu penso que é justamente nessas coisas que a gente pode levar para a eternidade que a gente precisaria focar.
que nós precisaríamos estar com os nossos alvos. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, e versículo de número 13, a Bíblia vai dizer para nós: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora, o quê? Morrem no Senhor. Está falando pessoas que morreram, mas desde agora, então essas pessoas já estavam mortas, mas que elas morreram no Senhor. E vai dizer, bem-aventuradas são essas pessoas. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz assim, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. O que diz mais? Pois as suas obras os acompanham. Então a Bíblia está dizendo de pessoas que morreram no Senhor, e elas estão descansando das suas fadigas, das suas canseiras, das coisas, das lutas, das batalhas dessa vida, afinal de contas já morreram, mas que tem algo que elas levam consigo, as suas obras os acompanham. E claro que está falando aqui das boas obras, como a Bíblia vai mencionar. E isso acompanha. Agora vamos pensar no texto que a gente leu há pouco, alguém que queria juntar, só pensando no seu prazer, só pensando em si mesmo, só focado em si, não preocupado em servir ninguém, não preocupado em estender a mão, não preocupado em praticar as boas obras, para que fosse rico para com Deus. E aí Deus vai dizer, hoje vão te pedir a tua vida, hoje mesmo você morre. E aí? Tudo que você construiu foi jogado fora, porque você armazenou tudo para essa vida, mas não armazenou nada para a vida vindoura. Meu irmão, e nós precisamos lembrar que quando nós servimos as pessoas, é a Cristo que nós estamos servindo. A Bíblia vai dizer daqueles que chegaram diante do Senhor, e o Senhor vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer para eles, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estive enfermo e em prisões e vocês me visitaram. E aquelas pessoas mesmo vão ficar espantadas e vão dizer, mas como assim, Senhor? Quando foi que nós tivemos com fome, ou com sede, ou nu, ou enfermo, ou em prisão, e fizemos essas coisas para o Senhor? E Jesus vai dizer, quando vocês fizeram a um destes pequeninos, a mim vocês fizeram. Amém. Jesus está dizendo que aquelas pessoas, enquanto serviam aos outros, em nome de Jesus, né, com o alvo de fazer a vontade do Senhor, eles estavam fazendo para o próprio Senhor Jesus. Mas quando na nossa avareza nós só nos preocupamos em nós, e não conseguimos olhar, estender a mão, ajudar ninguém, abençoar ninguém, meu irmão, nós podemos estar sendo ricos nessa vida, mas pobres para com Deus. Amém, igreja? Mas quando a gente decide viver uma vida onde eu vou servir as pessoas, onde eu vou buscar a Deus, onde eu vou buscar as coisas que são do alto, de uma tal forma que as coisas dessa vida começam a perder o valor, é quando, então, eu vou ser rico para com Deus. Meu irmão, eu quero terminar a mensagem hoje da mesma forma que eu comecei, no mesmo texto que eu comecei, Atos 20, 24, e que esse texto possa queimar no meu e no seu coração. A Bíblia diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que eu e você, que isso possa ser verdade na nossa vida e que nós possamos viver por algo maior, que nós possamos viver por aquilo que é eterno. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.